Salve peixeiros, com muita honra, com imensa satisfação que eu começo este vídeo aqui de um jeito diferente, como há muito tempo não se via e com todo torcedor santista gostaria, aliviado pelo menos, né? Pelo menos vamos ter aí uma semana de sossego, longe pelo menos temporariamente da Série A, num intervalo aí de uma semana e meia que tivemos dessa partida diante do Fortaleza, até a derrota diante do Botafogo. Algumas boas notícias vieram, talvez aí vale da opinião do torcedor, especialmente com as ausências agora, em definitivo, do lateral direito Léo Godoy. Essa certamente a torcida adorou. Talvez alguns podem não concordar com a saída do Soteldo para o Fluminense. Para dizer a minha opinião sobre ele, eu não vou dar alerta de spoiler aqui, eu convido vocês a assistir o vídeo que eu estou desenvolvendo para falar especificamente dele, que tem muito a ver com a fase que vivemos nos últimos tempos, com ele, né, no elenco santista. E desde já também posso até convidá-los a procurar algo que eu já havia adiantado sobre ele lá no início do ano, quando nós retornamos para a Série A e atletas como ele retornaram para o Santos Futebol Clube. Mas, como águas passadas não movem remoinhos, vamos falar aí dessa grande vitória de 6 pontos que o Santos conquistou diante do Fortaleza, que quebrou aí um tabu de mais de 40 anos sem vencer o Leão do Pici lá no Castelão, e por tabela conseguiu realmente sair do Z4, né, essa posição incômoda que a equipe se apresentava na maioria da rodada, aí, da 12ª rodada do Brasileirão. Para este jogo tivemos aí umas alterações em comparação com a derrota na Vila Belmiro, há uma semana e meia atrás, com o Kleber Xavier optando por colocar o João Basso fazendo dupla de zaga com o Luan Pérez, o Diego Pituca entrando no lugar do Thomas Ginkgo, que recentemente aí participou na seleção venezuelana, nas eliminatórias, e o Tiquinho entrando no lugar do David, por exemplo, e o Benjamin fazendo aí a função do Neymar, que estava suspenso nesta partida, havia sido expulso no último jogo. E com a proposta realmente clara e objetiva do Kleber Xavier de jogar defensivamente, ter uma proposta totalmente reativa, dando campo para o adversário jogar, abrindo mão da marcação alta, marcando apenas a partir da metade do campo. Porém, isso aí criou talvez uma linha bem mais coesa em termos de marcação, com o próprio Benjamin circulando um pouco mais, compondo essa linha de 4-4-2 para 5, e colocando o Tiquinho apenas um pouquinho mais fixo na frente, tentando receber a bola, e ainda continuando com aquela dificuldade que o Santos tem em termos de saída de bola trabalhada no seu campo de defesa, algo que a equipe do Vojvoda explorou muito no começo da partida. Tínhamos, lógico, essa dificuldade costumeira, né, de tentar sair um tiro de meta, né, perdendo quase a maioria das jogadas de transição, com o Fortaleza explorando especialmente o lado do Souza, na lateral esquerda, com a aproximação entre o Pochettino e o Marinho. Porém, tivemos aí a cobertura da parte do Diego Pituca e do Guilherme, né, nesse quesito. Então, aqui do lado tivemos aí Breno Lopes, os dois Brunos, o Lopes e o Pacheco, lateral esquerdo, com o Barreal auxiliando o Escobar, né, que mais uma vez teve a oportunidade de jogar improvisado pela lateral direita. Porém, acho que a grande coisa em termos de novidade que teve nesse time foi a exploração movimentação do Guilherme, deslocando um pouquinho mais para dentro do que ele faz de costume, por exemplo, jogando, participando mais e tendo uma tomada de decisão um pouco melhor em comparação com os jogos aí que a torcida o criticava com dose de razão. Foi assim que, por exemplo, surgiu o gol com início aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o Fortaleza já tinha pelo menos 5 chutes a gol, e a gente ainda não tinha conseguido passar do campo de defesa, e quando conseguimos ser cirúrgicos, né? Com a jogada que começou com o Guilherme e uma assistência maravilhosa do Benjamin para o seu compatriota Barreal, vindo pela direita marcar e abrir o marcador com 1-0. E com o placar na mão, o Santos manteve a sua postura, manteve essa proposta do Xavier de explorar o contra-ataque e explorar o jogo reativo. Lógico, isso aí acaba dando mais emoção, mais perigos aí e também mais oportunidades do Brasão trabalhar, porque, lógico, né, a exploração de jogadas pelas pontas, a qualidade deles de cruzar, fazer os lançamentos espetados para procurar o Davidson na área, aí vai na pessoa do João Basso e do Luan Pérez, que fizeram isso muito bem na etapa inicial. E só sobrou isso, porque
o nosso paredão no meio do campo, provando aí de 5 contra quase 4 jogadores do Fortaleza, também foi um diferencial, exatamente na pessoa do Zé Rafael e Diego Pituca, que desarmaram completamente a equipe do Fortaleza pelo meio, mesmo quando o Pochettino, que foi a maioria dos passes que acabou recebendo, tentou se deslocar um pouco mais para dentro, mas era sempre desarmado por esses dois volantes, ou também até pelo próprio Guilherme. O Souza depois acabou participando, sendo um pouquinho premiado, embora sendo um pouquinho perdido, justamente por esse lado dele que estava sendo muito explorado, sendo premiado aí pelo segundo gol que surgiu dentro de uma lateral, e na única oportunidade que o Tiquinho Soares recebeu dentro da área, ele fez o pivô para o Guilherme marcar o segundo gol. Então, algo que parecia, acho que impossível e impensável para o torcedor santista. 2 chutes a gol e 2 gols. 100% de aproveitamento. Algo inimaginável, uma equipe que até esta partida era a que pior tinha em termos de aproveitamento e finalizações do campeonato. Realmente muita coisa mudou nesta uma semana e meia. Bons fluidos. Aí o segundo tempo talvez nem tanto, da parte aí do Kleber Xavier, que resolveu aí compor uma linha de 3 zagueiros, né, colocando o Zé Ivaldo no lugar do Souza, que deve ter sentido alguma coisa para que ele fosse substituído. E colocou o Escobar na sua posição de ofício na lateral esquerda. Com isso, né, ele apostou nessa linha de 3 para fechar a entrada da área, né, com Fortaleza martelando nos cruzamentos. Só que, no fim, acabou sacrificando o Barreal, que inicialmente acabou ficando sem pai nem mãe pelo lado direito e teve que cobrir exatamente, né, aquele lado, quase que sozinho, quando o lateral e o Breno Lopes, antes dele ser substituído, né, subia. Com isso também, o Tassiano acabou entrando, né, no lugar do Tiquinho Soares. Foi uma escolha muito arriscada da parte do Kleber Xavier, que inicialmente ele tentou colocar o Tassiano na mesma linha com o Guilherme pela frente. Isso deu ainda mais terreno para o Fortaleza, que já tinha, já no primeiro tempo, no segundo tempo. Isso já aí no lance dos 2 pênaltis seguidos, né, quando entrou o Iago Pikachu, por exemplo. Eu não vou discutir aqui, eu talvez seja suspeito para falar a respeito se foi pênalti ou não do Zé Ivaldo e depois logo em seguida do Escobar. Eu acho o seguinte, inicialmente, dando a minha opinião aqui, já teve lance que o Santos, por exemplo, já poderia, pelo mesmo critério, ter sido beneficiado com pênalti, como era aquele lance do Thomas Rincon no jogo contra o Arquivaldo, Fortaleza, com o Ceará, aqui no Allianz Parque, não se lembra, por exemplo. Mas eu vou olhar um pouco melhor, muita gente já depois com a cabeça fria diz que foi realmente pênalti nos 2 lances, eu ainda tenho minhas dúvidas, no lado que o Zé Ivaldo estava por dentro, a menos que a bola realmente tenha tocado na mão dele antes de tocar no corpo. Então, vou me abster com relação a isso, mas se realmente eu vier olhar com um pouquinho mais de atenção, vamos ter vídeos aí a respeito de lances aí que podem ou não ter prejudicado o Santos. Enfim, a equipe sentiu, lógico, né? Ela sentiu em termos de vantagem aí que a gente havia construído nos 2-0, nos 2 pênaltis que acabou se concluindo no empate. E essa proposta do Kleber realmente quase pôs tudo a perder, quase fez o time tomar uma virada, exatamente porque tirou alguém que, ou por cansaço, ou porque por ter sido sacrificado numa posição sobrecarregada, deu mais terreno para o Fortaleza. Aí sim, Kleber Xavier, acho que pelo menos consertou a besteira que ele fez de deslocar o Tassiano um pouquinho pelo lado, o único, acho que na minha humilde opinião, que ele rende alguma coisa pelo lado direito, como demonstrou contra o Grêmio, na partida lá em Porto Alegre, quando tentou cobrir o Luizão. E, aliás, inclusive, o mesmo caso que ocorreu com o Zé Ivaldo, mandando um terceiro zagueiro na entrada da área para jogar ali. E mesmo assim tivemos um perigo do qual o Brasão teve que trabalhar de novo, mais uma vez. Nos 32 chutes a gol do Fortaleza, ele defendeu 8 das 10 que foram para o alvo. Graças a ele também, que a equipe do Santos não teve um resultado ainda mais até dilatado. Poderia, inclusive, ter virado o jogo também. Mas o Kleber conseguiu corrigir um pouco, minimizar, né, esse erro que ele cometeu, especialmente nessa opção de colocar o Tassiano na frente e deslocou um pouco mais para ele, quando David Washington realmente entrou no lugar do Barreal, deslocado, aí depois o Tassiano pela ponta,
E aí sim ele acabou tentando aí fazer a função que o Tiquinho fazia. Acabou se dando um pouquinho mais de progresso, né, retomada aí do nosso terreno, quando o Gabriel Bontempo, que eu acho que deveria ter entrado bem antes, né, para fazer aí a função pela meia, ajudando justamente pelos lados do campo, que é o lado dele, embora ele não seja meia, como muitos imaginam, mas ver as partidas do Sub-20, o Gabriel Bontempo tem um bom calculante pelo lado direito também, e foi exatamente por assim dizer que se construiu o lance definitivo da partida, com a atuação aí realmente redentora do Benjamin. Eu vou dizer aqui, eu vou parafrasear o Guilherme na coletiva na zona mista ali. É ruim, ele desenrolei, eu vou chamar Benjamin. Alguém deu um apelido brasileiro para ele, mas o Benjamin foi o grande nome do jogo, ao lado do Brazão, porque ele demonstrou aquela personalidade que ainda falta, a confiança que o Santos precisa, né? Além dessa personalidade de um meia de ligação, de falar aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, um lance, um chute de longa distância nos acréscimos, tudo bem, pode ter desviado um zagueiro, mas o importante era a atitude que o Fortaleza sobrou durante toda a partida e que mesmo assim o Santos não teve durante todos os 90 minutos, ou deveria ter isso tido com mais ênfase, tem capacidade para isso, mas ainda falta força mental. Esse lance, eu acho que vai ser fundamental para que realmente a equipe construa essa confiança, esse lado psicológico que foi se perdendo nos últimos tempos e que foi a grande razão pela qual se encontrar agora nessa situação nos últimos tempos que tivemos agora. Acho que pode ter sido a virada de chave. Tomara que agora aproveite esse lance, essa situação, para que realmente os jogadores criem mais confiança, especialmente na construção de jogadas pela frente, seja pelo próprio Diego Pituca, pelo próprio Zé Rafael também, outros que vier, o próprio menino Gabriel Bontempo, o Thomas Ginkgo, até o próprio Thomas Ginkgo que não jogou hoje na partida. Enfim, senão, sem antes também mencionar a grande partida que o Guilherme também executou no jogo, né? Hoje ele se redimiu também, conseguiu, né, recuperar a personalidade que teve no ano passado na Série B, de um jogador de personalidade de Série A, como eu havia dito há algum tempo que não era um jogador realmente de Série A. Hoje ele adquiriu essa personalidade, pegou a faixa de capitão, teve sim a hombridade de chamar o jogo para ele. Então, parabéns para o Guilherme nessa partida, nesse quesito. Então, a equipe do Santos vai dormir, ou pelo menos descansar tranquilo, nessa única competição que agora está exercendo, e por obrigação moral, realmente precisa, em termos físicos também, readquirir aí essa força para, pelo menos, seguir esse objetivo inicial de se manter na Série A. Dormimos tranquilo, vamos passar aí nessas férias e talvez secar aí certos adversários mundial de clubes, que serão inclusive os nossos próximos adversários seguidos aí quando retomar o Campeonato Brasileiro. Por enquanto é só, galera. Mais uma vez agradeço pela atenção e mais uns votos aí de realmente apoiar este canal, assistindo aos vídeos, especialmente os futuros que virão. Obrigado, Santos sempre Santos.